Oi, tudo bem? O vídeo de hoje é um tutorial, é para ensinar vocês como eu colori este cabelo, que é um colorido de uma das ilustrações do livro da Celina Fenech. Este livro é o Festive Magic, eu já mostrei ele para vocês aqui no canal. E quando eu fui mostrando o colorido desse desenho no Instagram, as pessoas foram me perguntando a questão do vestido, a questão do cabelo, e eu decidi fazer o tutorial colorindo o cabelo. Inclusive em um dos grupos do Facebook de fãs da Celina, algumas pessoas de fora me perguntaram como eu tinha colorido esse cabelo, então é por isso que vocês vão ver legenda em inglês aqui embaixo, que eu pretendo divulgar esse vídeo também pro pessoal de fora. Então, para facilitar para eles, eu tô colocando a legenda. Eu usei para colorir este cabelo lápis de cor Giotto aquarelável. Eu sei que esse lápis de cor é um lápis de cor chato de encontrar, não é todo mundo que tem, não é todo mundo que encontra fácil. Então eu fiz um paralelo com outras marcas de lápis de cor, eu já vou mostrar pra vocês. Mas basicamente o que eu usei foi um lápis de cor marrom bem escuro. É um lápis de cor marrom bem escuro, mas não pode ser aquele que é muito próximo do preto, porque senão vai ficar um cabelo mais escuro, vai ficar mais castanho ao invés de parecer um cabelo loiro. Um lápis marrom intermediário, um marrom mais claro, e um amarelo ocre. Eu usei o preto também, mas o preto é facultativo, não é obrigatório usar o preto. Então, para recapitular, um marrom bem escuro, que não seja muito próximo do preto, um marrom mais clarinho, um amarelo ocre e o lápis preto para reforçar algumas sombras. Eu fiz esses outros 4 coloridos com outras marcas de lápis de cor e eu vou mostrar para vocês rapidamente as cores e como ficou o colorido. Este aqui eu usei o lápis de cor Multicolor e eu usei as mesmas cores, um marrom mais escuro, um marrom mais claro, o amarelo ocre ou mostarda, como vocês preferirem chamar, e um lápis preto. O estojo do Multicolor que eu usei foi de 36 cores. Esse daqui foi colorido com lápis de cor Maped. São cores do estojo de 48 cores. Eu tô falando a quantidade de cores porque nem todas as cores estão presentes em todos os estojos. E é uma pad comum, não é uma pad aquarelável. Eu usei o Wood Brown, que é o marrom mais escuro. Usei o Burn Sienna, marronzinho mais claro. Usei o Apricot, que é o amarelo ocre, que eles chamam de pêssego, mas pra mim me parece mais amarelo. E o Dark Black, que é o lápis preto. Numa pad, vocês podem perceber que o marrom mais escuro, ele é um marrom mais avermelhado. Não tem problema, não influencia muito no colorido, mas obviamente vai ficar um pouquinho diferente. Fica um loiro mais avermelhado do que nos outros lápis de cor. Já neste colorido eu usei os lápis da Faber-Castell. Eu usei o estojo de 60 cores e as cores que eu usei foram o marrom, o terra, o marrom claro e o preto. Este colorido eu usei lápis Prismacolor e é uma opção mais pro pessoal de fora, porque eu acho que é o único lápis de cor que é encontrado lá fora com facilidade, apesar de não ser um lápis barato. É o único lápis de cor que eu tenho como referência para conversar com o pessoal que não é aqui do Brasil. E as cores que eu usei foram a chocolate, a burn ocre, jasmine e black. Estes são os 4 coloridos que eu fiz com outros lápis de cor. Repetindo para vocês: Multicolor 36 cores, Maped 48 cores, Faber-Castell 60 cores e Prismacolor no estojo de 150 cores. Eu fiz uma cópia do desenho só dessa área do cabelo
e imprimir num papel sulfite de 90 gramas. A folha do livro também é uma folha de sulfite, eu acredito até que é um pouco mais fina, mas eu quis usar essa folha para vocês terem uma ideia do efeito, para ficar com a mesma textura. Podia ter impresso num papel diferente, um papel canson, mas ele teria uma textura diferente, o colorido ficaria diferente também. Eu vou usar durante a gravação os lápis de cor da Giotto mesmo, que eu usei, aquarelável, que é o lápis de cor que eu usei na pintura original no próprio livro. E aí vocês podem usar as substituições que eu comentei no comecinho do vídeo. Eu também vou deixar a listagem das cores correspondentes aqui embaixo na janelinha de descrição. Para começar, o que vocês têm que ter em mente é o seguinte: a cor mais escura a gente vai usar sempre nas áreas que são mais fundas do desenho, e a gente tem que pensar um pouquinho. O cabelo dela é um cabelo cacheado, então a gente tem que imaginar isso na nossa cabeça e começar a perceber os detalhes do desenho. Aqui a gente tem uma linha que mostra pra gente que esta mecha daqui está mais à frente do que esta área aqui. Então essa área aqui de trás, ela vai ser mais escura. Quando a gente tem um cachinho, a gente tem que pensar que ele vem em espiral, então automaticamente as áreas laterais desse cachinho, elas vão ser mais profundas, elas vão estar mais distantes do primeiro plano, então elas também vão ser mais escuras nas áreas laterais e mais claras no centro. Então eu começo o desenho com um lápis marrom mais escuro, colorindo essas áreas que são mais profundas, que estão no plano mais ao fundo. A primeira área que eu vou colorir é essa área central aqui da raiz do cabelo dela. Bem aqui no meio eu vou colorir normalmente, não tem segredo nenhum. Vai fazendo um movimento de vai e vem, ou vai fazendo um movimento redondinho com a ponta do lápis. É só pra gente dar essa profundidade da raiz do cabelo dela. Feito isso, eu vou seguir as linhas que a própria ilustradora já fez e vou reforçar essas mechas de cabelo que estão mais próximas da raiz. O movimento do lápis aqui é muito fácil, a gente pressiona a ponta no início e puxa para o final. A gente acaba fazendo uma linhazinha em degradê, ela não é uma linha que começa e termina retinha. Vocês podem perceber que aqui a gente tem uma ponta seca e aqui a gente tem uma ponta que vai sumindo aos pouquinhos. Então a gente pressiona bem o lápis no início e puxa, fazendo um movimento de baixo para cima. O lápis vai fazer assim, bem suavemente, para ficar com esse efeito de degradê aqui. Eu vou fazer a mesma coisa nas linhas do outro lado. A gente reforça um pouquinho. E eu vou colorir também com esse marrom mais escuro esta parte daqui, que também é uma mecha que tá mais para trás do que essa daqui, que está mais à frente. Então a gente vai escurecer essa parte, fazendo o mesmo movimento que eu mostrei para vocês antes. Aqui a gente também tem uma área mais escura, que é a área que tá saindo aqui da testa dela e indo para trás do rosto. Aqui a gente também tem uma mecha que tá por cima desses cachinhos, então esses cachinhos vão ser mais escuros. Vou fazer também escurecer essa parte. Esta mecha aqui, que está na frente dessa que a gente acabou de colorir, também está à frente desta outra mecha aqui embaixo. Então a gente também vai escurecer esta parte. E aqui a gente tem 3 mechas de cacho.
E como eu falei para vocês, as pontas dos cachinhos vão estar sempre mais ao fundo. Então nas bordas a gente vai fazer uma área mais escura, deixando sempre o meio em branco para que a gente possa trabalhar com as cores mais claras depois. Aqui eu também faço um sombreado, que tá perto do queixo dela, da linha do queixo do maxilar. Aqui a gente tem um pouco de sombreado, porque tá na parte mais distante do primeiro plano, então eu uso aqui para criar um pouquinho mais dessa ideia de volume, de distância. Aqui a gente tem aquela mecha que eu já comentei com vocês logo no começo do vídeo, ela tá à frente desta área do cabelo, então aqui a gente vai fazer essa área mais escura. Aqui a gente tem um outro pedacinho dessa mecha que tá à frente daqui, então aqui eu também vou escurecer. Vocês vão reparar que às vezes eu uso dessa forma de risquinho e às vezes eu vou fazendo o degradê dessa forma. Se você tem dificuldade para fazer o colorido assim, eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui no indicados para vocês assistirem, se for o caso, mas ele não tem legenda em inglês, tá, gente? E eu gosto de fazer a parte mais próxima das linhas dessa forma, e aí usar essa parte dos risquinhos para dar essa ideia dos fios do cabelo. Vocês podem sempre fazer o traço tentando acompanhar a linha que a ilustradora já desenhou. E dessa forma eu vou escurecendo todas as áreas que, na minha percepção, são áreas que estão mais ao fundo. São mechas de cabelo que estão mais ao fundo. Depois que a gente coloriu toda essa área mais escura, a gente vai vir com um marrom mais claro e vai colorir por cima da área que a gente passou o marrom mais escuro e expandir um pouco na mesma direção. Então, se aqui a gente coloriu com o lápis marrom escuro, a gente vai vir com um marrom claro por cima e vai fazer as linhas com o marrom mais claro, seguindo a mesma linha do cabelo. Aqui, como a gente não fez nenhuma marcação, a gente também pode usar essa cor intermediária para marcar um pouquinho.
Não se preocupe em fazer alguma coisa muito homogênea, deixar os traços exatamente iguais, porque é um cabelo. Então, se a gente faz um traço de repente mais escuro aqui, fica bonito até, faz um efeito de fio de cabelo mesmo. Então, não se preocupe em fazer traços muito homogêneos, terminar sempre no mesmo lugar. Pode fazer traço um maior que o outro. Procurem só sempre seguir mais ou menos a linha que já é do próprio desenho, porque a gente tem aqui uma linha curva. Se a gente fizer esse traçado numa linha reta aqui, vai dar um efeito meio esquisito. Então, eu vou continuar colorindo com esse marrom intermediário. Algumas dessas áreas mais claras eu não vou colorir só com o amarelo ocre, eu vou usar também esse marrom intermediário para dar uma ideia de profundidade. A gente só não deve usar muito o marrom mais escuro, principalmente em áreas pequenas, porque senão a gente acaba escurecendo o desenho inteiro, não sobra muito espaço para usar esse marrom mais claro e o ocre. Aqui também eu vou fazer do mesmo jeito, vou passar por cima do marrom mais escuro e vou usar os traços. A gente pode inclusive alongar os traços que já existem no desenho. Dá uma continuidade para eles. Aqui a gente pode usar esse traço que já está aqui e reforçar com esse marrom, vai criar uma mecha, um volume dessa mecha aqui. Depois que a gente já reforçou toda a área do marrom escuro e criou algumas áreas com esse marrom mais claro, a gente vai vir com o ocre e fazer exatamente a mesma coisa, passando por cima das outras cores e prolongando um pouco para que a gente possa colorir uma parte da área branca com esse tom de ocre que vai dar esse efeito loiro. Eu não gosto de deixar áreas brancas muito grandes, tem gente que gosta de deixar uma área bem grande na cor branca, na cor do próprio papel, para criar esse efeito de iluminação. Eu já prefiro deixar uma área branca menor e preencher essa área com a cor mais clara que a gente está usando, no caso é esse ocre, bem de levinho, ao invés de usar ela com muita força,
usar ela bem de levinho. Na câmera eu acho que vocês mal vão conseguir notar, mas eu evito deixar áreas muito grandes da cor do próprio papel. Eu acho que acaba ficando um efeito de brilho um pouco exagerado. Então a gente vai vir com esse lápis ocre e vai recriando, na verdade, esses desenhos das mechas nas áreas brancas que a gente ainda não coloriu. Nesse processo, vocês vão notar que as áreas mais escuras acabam se tornando mais claras, porque a gente está misturando os tons de lápis de cor. Então esse marrom aqui que a gente começou já não tá um marrom tão mais escuro. Vocês não precisam se preocupar com isso, porque a gente vai reforçar no final. Não só com o próprio marrom que a gente usou para colorir, mas também com o preto. Aqui vocês podem notar que eu deixei uma área de branco bem pequenininha, não é uma área de branco muito extensa. E não tem muita regra também, eu não tô explicando absolutamente tudo que eu tô fazendo pra vocês, porque é mais uma questão de observação mesmo do que tá mais à frente, do que tá mais ao fundo, e dessa forma colorir sempre com as cores mais escuras o que parece estar mais ao fundo, e com cores mais claras o que tá mais no primeiro plano do colorido. Depois que a gente colorir, a gente também consegue reforçar uma área que a gente acha que faltou volume, ou de repente usar uma borracha suave para clarear uma área que a gente acha que a gente escureceu demais e que não ficou muito bom. Bom, e aí tá basicamente feito toda a estrutura do cabelo. Eu vou voltar com um lápis marrom mais escuro e vou criar mais alguns detalhes, vou reforçar algumas áreas que eu acho que ficaram mais claras. Aqui, por exemplo, eu acho que tá bacana, mas esta parte aqui eu acho que perdeu um pouco da definição da linha do contorno, então eu vou voltar com um lápis marrom, e aí eu já evito fazer esse movimento dos risquinhos, porque as camadas de lápis podem não funcionar muito bem, então eu procuro fazer esse tipo de degradê usando o traçado em bolinha, ou se você já tem um pouco mais de prática, pode fazer com o traço comum, mas criando também o degradê. Isso vai da experiência e da prática de cada um. Vocês também podem usar o lápis marrom mais escuro para reforçar só as linhas que já existem no próprio desenho. Isso também ajuda a criar uma ideia de volume. Podemos criar alguns fios
soltos, mais escuros, mesmo no meio da área mais clara. E depois a gente pode voltar com as outras cores, conforme a gente achar necessário. E cobrindo áreas que ficaram muito brancas ou reforçando as áreas que a gente acha que acabaram ficando mais claras e que precisam de mais destaque. E depois, quando vocês acharem que finalmente está terminado, quem quiser e gostar de criar uma ideia de volume ainda maior, pode vir com o preto e sombrear, escurecer um pouco mais algumas áreas. Eu gosto de usar o preto, mas o preto precisa ser usado com cuidado, porque se a gente usar muito preto, acaba ficando tudo muito fundo e perde um pouco a luminosidade do desenho. Então aqui na raiz eu usei um pouquinho, e em algumas áreas que o cabelo realmente está mais num plano mais fundo. Então aqui que ele sai da parte de trás do rosto dela, esta parte aqui, que o cabelo também tá atrás do rosto, e algumas partes pequenas dos cachinhos aqui, só mesmo para destacar as áreas mais claras. É bom não colocar muita força no lápis preto para evitar criar mancha ao invés de criar sombreado. É bem sutil. Pode ser que no vídeo vocês nem percebam a presença do preto, mas ao vivo a gente acaba percebendo que ele consegue dar uma profundidade um pouco maior. E é isso. Foi dessa forma que eu colori o cabelo desta mocinha do livro da Celina Fenech. É o livro Festive Magic. Essas são as 5 versões que eu fiz para preparar o tutorial para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei de vocês aqui embaixo, de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos, tá bom? Um beijo e tchau!